Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Eu quero que você preste atenção em algo muito importante. A semente, ela só vai produzir se ela morrer. Por quê, pastor? Porque se não morrer, não produz. Entenda bem, irmãos. Amigos, preste atenção no que eu vou falar para você. Se o sentimento pelo mundo, pelas coisas do mundo, não desaparecerem das nossas vidas, nós pereceremos eternamente. Não importa se eu frequento a igreja ou se eu não frequento a igreja. Não importa se eu subo um altar para pregar ou se eu não subo no altar para pregar. Eu tenho que andar na palavra. Nós temos que andar na palavra. Não fica brincando com a sua vida, não fica brincando de Jesus. As pessoas elas estão buscando um sucesso aqui. Olha, você sabe que Moisés ele teve a compreensão. Moisés ele alcançou uma posição que toda pessoa gostaria de alcançar. Ele era filho da filha de Faraó. Ou seja, ele tinha status, ele tinha posição, ele tinha respeito, ele tinha dinheiro, ele tinha uma vida regalada, abundante. Se Moisés desejasse, ele tinha qualquer tipo de alimento diante dele. Se ele desejasse, ele tinha alguém abanando para que o calor não se apoderasse dele. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Mas ele teve a compreensão que muitas pessoas não tiveram ainda, mesmo frequentando a igreja. Qual é a compreensão, pastor? A mesma compreensão que o apóstolo Paulo teve. Esse mundo e as concupiscências desse mundo vão passar. Vão passar. A Bíblia diz que ele abriu mão. Ele rejeitou, está lá no livro de Hebreus. Ele abriu mão. Ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abriu mão da posição que ele ocupava. Por quê? Porque ele percebeu que tudo era passageiro. Ele percebeu que o Egito havia sido construído por sangue inocente, por mão escrava. Ele percebeu que aquilo ali ia passar. Então ele abriu mão. Tem gente que não abriu mão ainda. Está na igreja não sei quantos anos. Mas não abriu mão. Não abriu mão da cachaçinha. Não abriu mão do cigarrinho de maconha. Na igreja. Não abriu mão ainda da pornografia, da prostituição. Não abriu mão ainda do engano, da mentira, da lascívia, da fofoca, da mágoa, do ressentimento, do ódio. Não abriu mão. Não abriu mão ainda de ficar julgando os outros, ficar procurando defeito nas pessoas para poder falar. Não abriu mão ainda. Abre os teus olhos. Ele compreendeu uma coisa que já era para você ter compreendido. Que esse mundo e as concupiscências desse mundo vão passar. Só vai permanecer para sempre aquele que faz a vontade de Deus. Acorda, preste atenção, ó. Hebreus capítulo 11, versículo 24, ó. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, está na hora de crescer. Você tem que entender que quando nós chegamos no Evangelho, chegamos como criança, nascemos por um novo mundo, o mundo de Jesus Cristo, o reino de Jesus Cristo. Isso é se você nasceu de novo. Tinha um homem que tinha um conhecimento vasto da palavra, conhecimento profundo da palavra, mas ele não havia nascido de novo. O Senhor Jesus falou para ele, importai-vos nascer de novo. Você tem que nascer de novo, eu tenho que nascer de novo. Mas no momento que você nasceu, há uma necessidade de evoluir, de crescer, de desenvolver. Por quê, pastor? Porque tem certas decisões que você só vai conseguir tomar quando você se tornar adulto espiritualmente. E está na hora de crescer. Tem gente que se recusa a crescer. Não tem aquele filho que ele se recusa a crescer? Tem 20, 30, 40 anos ainda é sustentado pelo pai, pela mãe, ainda é irresponsável, quer dormir até tarde. Não tem compromisso com a vida. Ele se recusa a crescer. A idade dele está passando. Mas o comportamento dele é de moleque.
Ele não age como homem, ele não tem comportamento de homem, ele não tem responsabilidade. Ou seja, aquela pessoa que se recusa a crescer. E tem pessoas que espiritualmente é a mesma coisa. Elas não tomam uma posição, elas não tomam uma decisão, elas não tomam uma atitude de viver uma vida com compromisso, com responsabilidade com Deus. E se você não tomar uma decisão na sua vida de verdade, em servir a Deus, você vai perecer eternamente. Por quê, pastor? Porque a coisa é séria. Você está pensando aqui no agora, irmão, dinheiro vem e vai. Eu conheço pessoas que tiveram uma vida financeira privilegiada e hoje estão contando trocado. Estão contando trocado. Conheço pessoas que contavam trocado, que hoje têm dinheiro para jogar fora. Por quê, pastor? Porque esse mundo, ele é instável. Nada é permanente. Hoje está tranquilo, amanhã não está. Amanhã está tranquilo, depois não está. Depois não está, de repente está. Por quê, pastor? Porque nada é permanente nesse mundo. Nada é permanente. Desperta. Desperta. Você fica aí olhando para o mundo de Hollywood. Desperta. Eu estava até conversando com a minha esposa, não vou falar o nome, porque é pessoa muito famosa. Eu não sei nem quantos anos que eu não coloco os olhos numa televisão aberta. Eu nem sei nem quanto tempo. Eu tive que acompanhar minha esposa numa situação, esses dias eu estou lá esperando, e de repente sua tia estava ali, eu estou vendo. Começou um programa lá, passou. A mulher não consegue nem se movimentar. Está lá diante da câmera, mas passou. Daqui a pouco, vamos falar que ela morreu também. Por quê, pastor? Porque tudo passa. Tudo passa. Você acumulou isso, acumulou aquilo, conseguiu aquilo aquilo outro, conseguiu status e tal, e agora? Tem uma nova etapa, tem uma eternidade pela frente. Vai passar a eternidade na onde? Vai passar a eternidade na onde? Primeira carta de João 2,17. O mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, com tudo aquilo que as pessoas desejam. O mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas desejam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Por quê, pastor? O inferno é real. Ele existe. A eternidade é tão real como esse ar que eu estou respirando. Você está compreendendo o que eu estou falando? Irmão, o inferno é o destino. Não adianta de qualquer pessoa, qualquer um, que passou essa vida sem Deus. É o resultado de uma vida sem Deus. Os céus é destino certo da pessoa que aqui teve uma vida com Deus. Aqui nessa vida Deus foi a companhia dela, principal companhia dela, ela vai ter a companhia de Deus pela eternidade. Aqui nessa vida, ela desprezou a palavra, Jesus Cristo, a palavra de Deus, o caminho para a salvação. Ela não quer viver como a palavra manda, ela quer viver como ela quer, como ela acha melhor. Você está compreendendo? Ela vem, ela escuta uma mensagem como essa, dentro dela, ela não acredita. Ela fala, não é bem assim não, é que o pastor é xiita, radical demais. Só que não é verdade sua. Isso é um engano no seu coração. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Você está compreendendo? Não tem meio termo, ou você é luz ou você é trevas. É sim, sim, não, não. Essa é a grande verdade. Não existe meio termo no mundo espiritual. Ou você pertence a Deus, ou você pertence a Satanás. Não tem papo. Não tem papo. Não fique se enganando. Eu não vou ficar com meias palavras com você. Você tem que saber a verdade. Você está compreendendo? Se você caminhar fora da palavra, desprezar a palavra, não quer saber da palavra, não quis andar com ele aqui. É um direito que você tem. É uma escolha, a escolha é sua. Você escolhe quem você quer servir. A escolha é sua. Só que você tem que ter a consciência que o final vai ser o inferno. Vai ser o inferno. Vai ser o inferno. Abra os olhos. O mundo passa e passa. Eu me lembro quando essa pessoa que eu estou falando saiu de uma emissora pequena para uma emissora badalada. E cresceu. E cresceu. Só que ainda está mantendo o sucesso. Mas está assim. Eu fiquei vendo, meu Deus, fiquei até com dó. Está desse jeito. Mas desse jeito, por quê? Por causa da idade. Chegou. E aí, daqui a pouco estamos falando. Puxa, morreu fulana de tal.
Por quê, pastor? Porque é lei. Veio do pó, ao pó tornará. E aí, teve uma vida de sucesso? Aleluia. Conquistou bens, fortuna? Aleluia. Mas andou pelo caminho chamado Jesus de Nazaré, a palavra de Deus? Eu não estou falando dos deuses das religiões. Os deuses das religiões, o Deus que as religiões apresentam é um beco sem saída. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Jesus Cristo, a palavra de Deus, o caminho que leva a pessoa a ter uma vida com Deus eternamente. A eternidade começa aqui. A vida eterna começa aqui. Eu tenho que começar a andar com Ele aqui, de acordo com o que a palavra diz. Eu estou caminhando. Ou seja, eu estou indo para um destino, que é passar a eternidade no reino de Jesus. É coisa seríssima. Mas parece que a pessoa não entendeu. Moisés entendeu que tudo ia passar. Volta lá em Hebreus, por gentileza. Preste atenção nisso. Foi pela fé. A fé vem como? Por ouvir, e por ouvir a palavra de Deus. Então ele recebeu uma palavra de Deus. E aquela palavra de Deus produziu no coração dele fé. Qual é a palavra, pastor? A Bíblia não fala. Mas se a Bíblia está dizendo que é pela fé, e a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e por ouvir a palavra, ele recebeu uma palavra de Deus. Ele recebeu a palavra de Deus. Ele ainda estava na posição de filho da filha de Faraó. Ele ainda estava nessa posição. Ele ainda estava desfrutando de uma vida regalada. Ele ainda estava desfrutando de uma vida confortável. Uma vida cheia de servos e servas. Moisésinho piscava o olho, alguém estava correndo para enxugar o olho de Moisésinho. Ele cresceu assim. Ele cresceu desfrutando da glória do Egito. Glória alcançada com sangue inocente. Glória alcançada com mão escrava. Mas ele estava desfrutando dessa glória. Ou é diferente nesse mundo? Se você acha que é diferente, você ainda não abriu os olhos para perceber. Você não abriu os olhos para perceber. Irmão, desperta. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, tem que crescer. Repito, tem gente se recusando a crescer. Você sabe da responsabilidade de evangelizar. Esses dias eu mandei um vídeo com algumas fotos, eu não sei se foi fotos apenas ou vídeo também, de uma obreira que faz um trabalho aqui de evangelismo no domingo à tarde. Você está onde que você não faz parte desse grupo? Você está onde, obreiro? Você que diz que é obreiro, que tem carteirinha de obreiro aí. Você está onde? Está assistindo Faustão? Nem sei se tem Faustão domingo à tarde mais. Você está onde? O que você está fazendo? Você não entendeu que você tem uma responsabilidade? Não é só quem usa roupa de obreiro ou usa um crachá de obreiro, não. Cada um de nós que estamos aqui agora, Deus não nos chamou apenas para nos alimentarmos. Deus nos chamou para nós nos alimentarmos e estender a mão para alimentar os necessitados. Você está compreendendo? Você está entendendo? Esses dias tinha um cara aí discutindo comigo na internet, que ele diz que ele congrega do conforto do lar dele. Eu falei, vai nessa tua fé, no final a gente vai ver quem está certo e quem está errado. Não vou ficar discutindo com ninguém. Cada um vive do jeito que acha melhor. Agora, como pregador do Evangelho, e se você é minha ovelha, eu sou seu pastor, eu tenho mais que obrigação de te falar a verdade. E fazer essa pergunta para você, aonde você está domingo à tarde? Você não está acompanhando esse grupo de evangelismo? Você não faz parte de grupo nenhum? Você não faz parte de grupo de obreiros? Você não faz parte de grupo de evangelismo? Você não faz parte de grupo de visita? Você não faz parte de nada. Você senta, ouve a mensagem e se manda. Você não está preocupado com a necessidade de outras pessoas? Não, eu dou dízimo, eu dou oferta. Oxi! Você não entendeu nada, não? Deixe de dar o dízimo, deixe de dar a oferta para você ver se você vai entrar no céu. Como deixe de falar a verdade para você ver se você vai entrar no céu. No céu não entra ladrão. No céu não entra mentiroso. No céu não entra enganador. No céu não entra adúltero. No céu não entra quem se prostitui. No céu não entra quem vive como o mundo vive. Você está compreendendo a verdade? Aonde está você? Tem gente que precisa do entendimento que Deus deu para você. Que deu para você que não deu para mim. É. Porque tem entendimento que eu tenho que você não tem. E tem entendimento que você tem que eu não tenho. Eu me lembro como se fosse hoje, eu era pastor em Votuporanga, em 1992. Uma obreira me deu uma mensagem, que eu preguei ela 7 meses daquela mensagem. Uma obreira. Batendo papo comigo, ela nem sabia
o que Deus estava fazendo através dela na minha vida. Ela nem tinha ideia. Uma obreira, sem nenhum tipo de pretensão alguma, de se mostrar santa nem nada, começou a conversar comigo com muito carinho, muito amor, e a mulher estava me dando uma mensagem para mudar a minha vida. Eu preguei aquela mensagem 7 meses. Então tem entendimento que você tem que eu não tenho. E tem entendimento que eu tenho que você não tem. E tem pessoas precisando muitas vezes do entendimento que você tem, mas você não pode. Não pode por quê? Porque você tem que, andar de carro na Paulista. Você tem que almoçar na chácara do irmão Joãozinho. Não dá, eu tenho que, pastor, sabe, aqui tem um restaurante novo ali que eu preciso falar que é muito bom, eu vou lá para conhecer. Ô, irmão, vá no restaurante, vá na chácara do irmão Joãozinho, vá passear, vá ver a casa nova, mas não deixe de fazer o trabalho que Deus quer que você faça. Não é errado, não, desfrutar de prosperidade. Prosperidade é um dom de Deus. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que Deus dá prosperidade e ele desfruta dela. Deve. Mas espera aí, meu amigo. Espera aí. Eu não posso abrir mão do trabalho que Deus me deu para fazer. Eu não posso abrir mão da responsabilidade que eu tenho diante de Deus. Você compreende? Ou seja, eu tenho que crescer. Eu tenho que entender que há uma responsabilidade e essa cobrança ela vai existir amanhã. Ela vai existir amanhã, não importa qual é o tipo de trabalho que Deus mandou fazer. Talvez o trabalho que Deus mandou fazer foi só você lutar pelo seu filho, para que seu filho seja salvo. Talvez foi esse só o trabalho que Deus mandou você fazer. Você compreende? Não importa. O importa é que você cumpra o teu ministério. Cumpra o teu ministério. Ministério é serviço, é trabalho. O significado da palavra ministério. Cumpra o teu ministério. Cumpra o teu serviço. Seja ele qual for. Não importa qual é. Tem pessoas que Deus só chamou para quê? Para crescer financeiramente, para patrocinar a casa dele. Então trabalha mesmo, irmão, seja fiel. Não traia Jesus, não roube a Jesus. Seja fiel a ele. Ou seja, eu não sei qual o serviço que Deus mandou você fazer. Eu sei qual foi o que ele mandou eu fazer. Qual foi o que ele te mandou fazer, pastor? Ele me disse que me chamou para pregar o evangelho. E é o que eu faço. Independente se alguém gosta ou se não gosta, se acha eu mal educado, se não acha eu mal educado, se acha eu chato ou não acha eu chato, se acha eu estúpido ou não acha eu estúpido, independente disso. Até porque, já dizia um sábio, a unanimidade é burra. O próprio Todo-Poderoso não teve unanimidade. Alguém dizia, Jesus, ele engana os outros. Outros diziam, não, ele é bom. O próprio Jesus. A unanimidade é burra. Não tem como alcançar a unanimidade. E nem tenho essa pretensão. A minha pretensão é essa. Agradar o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus. Levando a verdade que Ele quer que eu entregue e pronto. Você compreende o que eu estou falando? É coisa séria. Fui pela fé. Ele confiou. Ele estava desfrutando. Moisésinho estava lá. Mas ele não se recusou a crescer. Fui pela fé que Moisés... Tem gente que não tem responsabilidade nem com a sua vida. Ela troca uma reunião por um pagode na casa do seu Chiquinho. Não deu. Eu não falei para você? Se eu não falei, vou falar, eu já devo ter falado. Eu era pastor no interior de São Paulo, não vou falar o lugar para não identificar. E me veio uma pessoa no coração, que eu não estava vendo na igreja. Catei o meu celular e liguei para a pessoa. Falei, tudo bem? Pastor, tudo bem, pastor? Eu falei, como é que está, irmã? Pastor, estou bem. Falei, irmã, não tenho visto a senhora na igreja. Está acontecendo alguma coisa? Está com algum problema? Não, pastor, esse negócio, pandemia, só sabe e tal, né? A gente se mantendo um pouquinho reservado, separado. Falei, irmã, mas só que vem ou assista aos cultos. Se a senhora sente necessidade, fica um pouquinho mais longe e tal. Pastor, um minutinho só. O que foi? É que eu estou no churrasco aqui na família, pastor. Eu vou sair aqui para poder falar melhor. Falei, Jesus está amarrado. Por que o pastor está amarrado? Porque eu fiquei contando até 20, né? Porque eu estava ali falando com ela porque Jesus mandou. Minha vontade era desligar o telefone e falar, vai para o inferno então, vai. Mas não é para fazer a minha vontade que eu estou. Estou aqui para fazer a vontade dele. Porque a pessoa quer ir para o inferno. Você quer deixar de vir na igreja para ir lá tomar chopp? Vai lá tomar chopp. Vai lá.
Depois, no final, você vai ver Satanás se oferecendo um chope para você. Que é isso, pastor? Você vai para o inferno. Está amarrado, não adianta amarrar. Você só não vai para o inferno se você começar a andar de acordo com a palavra de Deus, ou seja, andar no caminho. Não tem como, gente. Gente, não tem como eu ir para lá andando para cá. Se eu quero ir para lá, vou ter que me converter, ou seja, vou ter que mudar a posição do meu corpo e caminhar para lá, gente. Como é que eu quero chegar lá indo para lá? Se eu quero passar a eternidade com Jesus, eu vou ter que andar segundo a orientação da palavra dele. Senão, eu não vou. E não adianta, não importa quem quer que seja. Pode ser pastor, pode ser obreiro. Deus, ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que quando ele julga, ele não faz diferença de pessoas. Quando ele julga, ele não faz diferença de pessoas. O homem faz diferença de um para outro. O homem faz diferença de cor de pele. O homem faz diferença de cultural. O homem faz diferença de questão social. O homem faz. Deus não. Deus não. Chega um pobrezinho, senta aí. Chega alguém bem vestido, por favor. O senhor não quer sentar ali? O homem faz diferença de um para outro. Deus não faz. Quando ele julga, ele não faz diferença de pessoas. Coloca isso dentro do seu coração. Então não importa se eu sou pastor, não importa se eu sou obreiro, não importa se eu tenho muito dinheiro, se eu sou respeitado pela sociedade, ou se eu sou um mendigo na rua. Ele não faz diferença. Olha lá, Colossenses 3,25. E quem faz o mal, seja quem for, põe dentro do teu coração. E mal aos olhos de Deus, põe no teu coração, é desprezar a palavra dele. Quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz. Pois quando Deus julga, ele não faz diferença entre pessoas. O homem faz. Deus não. Não, peraí, Deus, peraí. O senhor está falando com quem? Eu sou o promotor Antônio Júnior? Você é ruim, hein? Você vai rodar com carteirinha e tudo. Não, mas eu sou advogado fulano de tal. Vai rodar com a cor de rosinha e tudo, amigo. Porque ela é cor de rosa. Vai rodar com a cor de rosinha e tudo. Não entra nessa. Está na hora de crescer. Quantas pessoas você trouxe na igreja esse ano, para não falar esse mês? Tá bom. Deixa eu não vou ser radical, não. Já estou um ano inteiro com você. Quantas pessoas você trouxe na igreja no ano passado? Inteiro. Cadê ela? É coisa séria, gente. Eu vi, mas eu chamei, né? Ela veio aí, pastor, assistiu uma reunião aí, 12, aí eu fui embora. O que você está fazendo? Por que você não foi atrás dela? Por que você não está colocando ele e ela em jejum e oração? Você não percebeu ainda, você não entendeu, não, a importância da intercessão? Pedro ia morrer, ia ser destruída a fé dele. O Senhor Jesus intercedeu para que não acontecesse. E não aconteceu por quê? Porque Jesus intercedeu até a vitória chegar. A oração tem que ser contínua. Enquanto não acontecer a transformação real, enquanto Cristo não foi formado naquela pessoa, não pode parar de cuidar dela. Você só pode parar de cuidar do teu filho quando ele, por si mesmo, cata a colher e se alimenta. Até então você tem que colocar comida na boca dele. Está entendendo? E assim mesmo, quando ele cata a colher e se alimenta, você tem que ficar vigiando para ver se ele come tudo e se ele come direito. Quando crescer, aí é adulto. Adulto é adulto, aí cuida de si. Porque o adulto, ele não só vai cuidar de si agora ele vai cuidar de um outro também. Até crescer também. E assim vai. Está compreendendo? Olha lá. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr você à prova. Ele vai peneirar você como o lavrador peneira o trigo, a fim de separar para a palha. Segue. Mas eu tenho. Não disse eu orei. Não. Eu tenho orado. A oração dele era contínua. Ele continuava orando. Quando ele parou de orar? Quando a vitória chegou. Quando ele conseguiu livrar Pedro completamente do mal.
Está compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? O apóstolo Paulo faz um comentário também sobre isso. Ele fala, olha, eu sinto dores de parto, sofro dores de parto por vós, até que em vós Cristo seja formado. Quer dizer, a dor que ele sentia era uma dor como uma mulher tendo um filho. Mas só que uma mulher, por mais dor que ela tenha, enquanto o filho não nasce, a dor não passa. Enquanto o filho não nasce, a dor não passa. Você sabe que esses dias eu estava, como eu falei, acompanhando minha esposa, e eu cheguei num dia ali que uma senhora estava tendo parto normal. Meu Deus do céu, coitada. Misericórdia, eu agradeci a Deus 10 vezes por não ser mulher. Misericórdia. Eu escutava cada grito, cada berro, cada grito. Tem uma hora que eu agarrei na minha mulher e falou, calma. Falei, o que foi? Ele falou, não, é um parto normal. Eu falei, parto normal? Falei, esse parto não é normal. Porque não era normal o que eu estava ouvindo. Mas era. Quando a criança nasceu, a mulher passou a dor. E o médico, o doutor, veio falar comigo. Estava num parto ali, eu falei, eu estava sentindo ele daqui. Irmão, a coisa é séria. Você compreende? Para você ter uma ideia do tipo de dor que Paulo estava enfrentando, batalha que ele estava enfrentando, por amor àquelas pessoas. E ele entendeu que aquela batalha não podia parar enquanto Cristo não fosse formado neles. Não pode parar. Ah, já orei muito, agora é o problema dele. Não! Não! Alguém orou muito por você, e quer saber? Alguém ainda continua orando por você. Continua ainda intercedendo por você. Continua ainda clamando por você, guerreando por você. O apóstolo Paulo foi ao terceiro céu e ele falava, orem por mim. Porque ele sabia da importância, da necessidade de ter intercessores. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês, como uma mulher que tem dores de parto. E continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Viu o que Cristo está vivendo na pessoa? Como é que eu vou saber se Cristo está vivendo na pessoa, pastor? É simples. Quem vê a mim, meu Pai. É simples assim. No momento que eu vejo que Cristo está vivendo em você, não é que você não tem importância mais. Não, é que eu tenho mais um adulto para lutar comigo. Deu para entender agora? Às vezes alguém fala, pastor, parece que não tem, cuidado comigo. Larga a mão de ser bobo. Larga a mão de ser bobo, o diabo está te enganando. Você tem uma importância muito grande. Falei com uma pessoa esse dia, é um talento, rapaz, nunca vi. É um talento, não sei como o marido não é gordo. É um talento, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dá honra quem tem honra. Se te precisar de chamar a atenção, eu vou falar para ela, levantou uma vergonha na cara, eu falo de novo. Por quê? Enquanto eu não ver Cristo formado, eu vou continuar sofrendo, lutando, brigando. Nem que isso signifique que eu seja deixado de lado, humilhado. É dor de parto. Quantas pessoas eu não procurei ajudar e a pessoa me espizinhou, me desrespeitou, me humilhou? E aí, pastor? Continuei orando por ela. Por quê? Até ver Cristo formado nela. Não pode parar. Eu falei lá, ele não quis ver, né? Então, o problema é dele, né? Ele que vai para o inferno, não é eu. Você vai também. Vou não, vai, por falta de amor. Por falta de amor, omissão é pecado de morte. É coisa séria. Volta em Hebreus, por gentileza. Foi pela fé. Ele ouviu uma palavra. Essa palavra trouxe no coração dele uma certeza, uma convicção. Porque fé é isso, é um sentimento. Fé é um sentimento de certeza, de convicção, que aquela palavra que foi dada, ela é real e vai acontecer. Isso é fé. Você compreende? Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, tem que crescer, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. O que ele fez? O que nós temos que aprender a fazer. O que, pastor? Abrir mão. Abrir mão. Você sabe que eu fiquei com o coração doendo e ainda dói. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça e, como eu falei, ainda dói. De ver, às vezes, pessoa que está há tempo na igreja manifestar com um demônio. Isso é triste.
A pessoa que está chegando é normal. É normal. Imagina que eu trabalho fazendo buraco. É normal eu chegar todo sujo, enlameado. Normal. Agora eu já parei de trabalhar fazendo buraco há não sei quanto tempo. Eu continuo enlameado e continuo sujo. Não é normal. Já era para mim ter me limpado. Não é normal. E me dói o coração. Porque eu fiquei vendo, manifestou um demônio numa pessoa esses dias que eu fiquei vendo. Eu falei, meu Deus, quão infeliz não deve ser uma pessoa dessa. Manifestar um demônio de ódio daquele, porque era um demônio de ódio. Eu falei, manifestar um demônio de ódio daquele que mora dentro da pessoa, porque ele mora dentro da pessoa. Aqui ninguém chama demônio. Quando nós oramos, o espírito imundo, ele se apodera da pessoa, na verdade ele está saindo dela. Ele só está mostrando na cara dele que ele estava morando ali há muito tempo. Morando ali há muito tempo. Eu fiquei pensando quão infeliz essa pessoa é. Apesar de frequentar a tua casa, ainda é escrava de um espírito de ódio. Outras, apesar de frequentar a casa de Deus, porque a casa de Deus é a porta do céu. Ela está na porta do céu. Apesar de frequentar a casa de Deus, ainda mora nela um espírito de pornografia. A outra mora um espírito de tristeza, vive triste, amargurada. O outro mora nele um espírito de inferioridade, ele se sente inferior. Tem pessoa que você vê, a Bíblia não mente, o que fala a boca está cheia, o coração. Ou é uma falsa modéstia, ou é um demônio enganando a pessoa. Você falou, irmão, você é bonito. Não sei se eu sou tão bonito assim, não, acho que, sei lá, tem alguma coisa em mim que tem que mudar. Eu nunca vi. Você falar para mim, pastor, o senhor é bonito. Eu falar, sou mesmo. Porque eu sou a semelhança de Cristo, ele é lindo, eu sou lindo também. A Bíblia diz que há um tipo de beleza nos corpos celestiais. E há um tipo de beleza no corpo humano. A Bíblia diz que a carne de peixe é diferente da carne de um animal, como o boi, como a carne humana é diferente da carne do boi. E assim também há belezas diferenciadas. Há belezas de padrão humano e há belezas de padrão celestial. Ele está falando sobre o novo corpo. Um corpo glorificado. Ele fala que quando nós morremos, somos feios e frágeis. Mas quando ressuscitamos, somos belos e fortes. Está compreendendo? Ele está fazendo uma comparação do corpo celestial, que nós vamos ter o corpo glorificado do corpo que nós temos. Está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? É muito sério. Então, é lógico, se eu sou semelhante de Cristo, eu vou olhar para mim, não vou olhar para mim pelo padrão da beleza humana, eu vou olhar para mim pelo padrão da beleza celestial. Então, eu sou lindo. Você é lindo. Você é linda. Compreende, não? Por quê? Somos a semelhança de Cristo. E glórias a Deus por isso. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado um filho da filha de Faraó. Tem que abrir mão. Tem que aprender a renunciar. Mas por que um demônio fica morando numa pessoa, mesmo ela vindo tanto tempo na igreja, pastor? Entenda. Vamos supor que essa toalha é um objeto do teu desejo. Aí você olha e fala, nossa, que toalha linda. Puxa, ela é felpuda, ela é macia. Ai, dá uma alegria, eu quero essa toalha para mim. Só que isso tem um custo. Qual é o custo, pastor? Essa toalha é minha. E se você quiser fazer uso dela, você vai ter que se tornar meu escravo. Você está entendendo? Ou seja, você não quer ser meu escravo. Vou te explicar melhor. Esses dias eu estava andando na rua com um amigo, e eu vi uma pessoa muito obesa. Aí eu falei, um amigo meu comentou comigo, falou, nossa, você viu? Bem obeso. Eu falei, ninguém quer ser obeso. Ele falou, como não quer? Pergunta para ele se ele não quer comer uma pizza inteira. Eu falei, aí que tá. Ele quer comer uma, quer comer duas. Ele não quer a consequência de comer uma ou duas pizzas. Porque a consequência é a obesidade. Ele não quer a consequência. Ele quer o prazer de comer as 2, 3 pizzas. Ele não quer a consequência. Então tem muitas pessoas assim.
Não entendi, pastor. Elas querem o prazer do mundo, mas elas não querem a consequência que esse prazer vai trazer. Irmão, eu lembro quando eu comecei. E eu estava passando até esses dias, não sei se você, ali, perto do bairro do Bexiga, ali, tem um viaduto que você sobe, ele cruza a Brigadeiro Luiz Antônio. Você passa por cima, a Brigadeiro Luiz Antônio passa por baixo. E eu, quando era garoto, o garoto que eu falo, 16 anos, 17 anos, eu ia num pagode ali. Era um clube e eu ia num pagode ali. Irmão, eu ia a pé, ia de joelho, ia de carrinho de mão, de qualquer jeito, eu ia. Por quê? Porque eu amava ir naquele pagode. E eu não ia lá por causa de mulher, não, porque a mulher arrumava em qualquer lugar. Eu ia lá por causa do pagode mesmo. Eu ia lá para dançar, eu gostava do pagode, eu gostava de tocar pagode, eu gostava de ouvir pagode, eu gostava de dançar pagode, eu gostava de ir no pagode. Era uma coisa que eu gostava muito. Outra coisa que eu gostava muito era tomar chopp. Cerveja, chopp, era comigo. E cigarro. Fumava que nem um dragão. Comecei a vir para a igreja. Eu comecei a aprender o que é seguir Jesus. Que aquele que não está andando de acordo com a palavra, não está seguindo Jesus. E se não está seguindo Jesus, não está andando de acordo com a palavra, não vai passar a eternidade com ele. E eu, então, comecei a abrir mão. Comecei a recusar. Parei de ir no pagode. Daqui a pouco eu não tinha mais interesse pelo pagode, mas tinha interesse pelo chopp ainda. Tinha interesse pelo chopp e tinha interesse pelo cigarro. E eu me lembro que ouvi essa mensagem e eu falei, não, eu não vou beber mais, eu não vou fumar mais, porque Deus condena, se condena, condena. Eu quero andar com Deus. Só que eu não tinha falado para ninguém que eu era crente, que eu estava indo na igreja, não tinha falado nada para ninguém. Eu trabalhava numa distribuidora de remédios, Quimifar, distribuidora de drogas. Eu era conferente. O que é um conferente, pastor? Todo tipo de remédio que as farmácias pedem, há remédios que, por exemplo, são de 500 miligramas, e o mesmo remédio é de 750 miligramas, então não pode ter erro. O meu trabalho era ficar com uma caneta, conferindo se os pedidos feitos pelas farmácias estavam indo corretamente. Fazia a conferência, assinava o documento e mandava entregar para a farmácia. Esse era o meu trabalho. E aí eu lembro que acabou o expediente 5 horas da tarde. Normalmente, depois do expediente, eu ia para onde? Para um bar que tinha do lado, com alguns amigos, né? Era na Rua Vergueiro ali. Eu lembro que a configuração da rua era essa. Saída do metrô Vergueiro, do lado de lá. Saída do metrô Vergueiro, do lado uma casa de pão de queijo, do lado essa choperia que eu ia, do outro lado um outro bar, do outro lado tinha esse galpão que eu trabalhava nessa distribuidora, do outro lado tinha um hospital e na esquina, do outro lado tinha um quartel e na esquina um hospital. Não sei se é assim ainda, porque faz tempo que eu não passo por aquelas bandas. Então, o que acontece? Estou subindo para ir para casa, que eu morava do outro lado do outro lado da 23 de maio, do Pontilhão Beneficência Portuguesa ali, que passa em frente à Beneficência Portuguesa. E estou subindo. Os amigos, aí, vamos tomar um chopp, vamos tomar um chopp. Eu falei, não. Só que eu não falei que eu era crente, não falei nada. Eu falei, não, hoje não. Não quero não. Falei, paraga a mão. Eu falei, não vou não, vou para cá. Não, vamos lá, pô, Antônio, vamos lá. Eu falei, eu vou, mas não vou beber. Não precisa beber, só bater papo. Eu falei, tá bom, fomos. A conversa vai, conversa vem, os caras desce chopp, 1, desce 2, desce 3. E eu estou ali, batendo papo. Eu não falei nada para ninguém. O cidadão, na minha frente, assentado à mesa, eu e ele, na minha frente esticou o pescoço, olhou dentro do meu olho e falou, você não vai para o inferno por causa de um chopp. Não é bem assim. Eu estava louco para tomar um chopp. Falei, é mesmo, não é bem assim não, né? Pastor radical demais. Dá um chopp aí. Estava louco para aquilo. Irmão, você não vai passar a eternidade no céu com Jesus se você não morrer para o mundo, se você não renunciar o que o mundo vive. Eu estou falando de um chopp, mas tem gente que é pior do que um chopp, pior que um cigarro. A situação dela é pior, ela é pornografia. Ele fica doido correndo atrás de menininha por aí. Ela fica doido correndo atrás de macho por aí. Que isso, pastor? É verdade. É verdade. Vem à igreja. Diz que é crente. Mas é assim que vive. Segundo as paixões do mundo. Você tem que renunciar. Você tem que abrir mão. É homem de uma só mulher. Eu não tenho mulher, pastor. Arruma uma e casa. Uma transformada, salva em Cristo e casa com ela.
Ah, não tenho marido, arruma um e casa com ele, transformado, salvo em Cristo, e casa com ele. Porque você está achando que é brincadeira, só que você vai arder no fogo do inferno. Não é brincadeira isso. O Senhor Jesus fala sobre isso. Tem uma situação que Jesus fala 3 vezes no mesmo texto. Ele fala que esse fogo não se apagará. Aí ele pega e fala que o germe que lá vive, existe um germe que fica comendo a pessoa. Ele nunca será destruído. Se eu não me engano, está no Evangelho de João, não me lembro. Eu li, na verdade, Mateus, Marcos, Lucas e João. E só nesse texto, se eu não me engano, de João, que Jesus fala 3 vezes no mesmo texto, seguida. Alguém fala, o inferno não existe. Então Jesus deve ser o maior mentiroso da terra. Porque se tem alguém que falou mais de inferno, não tem ninguém que falou mais de inferno na Bíblia do que Jesus. Jesus foi o que mais falou de inferno. É coisa séria. É Marcos. Vamos ver. Está 3, no mesmo 3, vamos lá, Marcos então. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora. Mas, ó, é sentido figurado. Aquele chope era algo importante para mim. Me fazia pecar. Eu cortei fora, tirei. É uma coisa que causa dor. Imagina cortar a mão. Vai causar dor. Causou dor para a minha carne. Porque era uma coisa que eu tinha prazer em fazer. Ah, estou falando de chope, mas só que é só um exemplo. Como eu falei, tem pessoas que a situação dela é pior do que chope. Talvez você está rindo por dentro agora. Vamos ver no dia do juízo se você vai conseguir rir. É coisa séria. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a afora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno. Quem está falando é Jesus. De onde o fogo nunca se apaga. Segue. Ali, hoje, eu falei o, né? Mas está no plural. Os vermes que devoram não morrem. Quer dizer que a pessoa está lá, tem um verme devorando ela. Irmão, eu gosto muito do mundo animal. E esses dias eu estava vendo um animal. Ele foi capturado por chacais. Sabe o que é um chacal? Um animal chacal, né? Foi capturado por chacais. E eles estavam arrancando um pedaço dele vivo. O animal vivo e eles mordendo o animal. E o animal dava um urro pior do que aquela mulher que estava tendo um parto normal. E eu fiquei vendo que crueldade. O animal vivo sendo comido vivo. Ali, os vermes que devoram não morrem. E o fogo nunca se apaga. 45. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna, aleijado, do que ter 2 pés e ser jogado no fogo, jogado no inferno. Segue. Ali, ó, segunda vez no mesmo texto. Ali, os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. 47. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que ter os 2 e ser jogado no inferno. 48. Ali, os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Irmão, não tem descanso. É perturbação, é sofrimento eterno. E se você ainda não entendeu o sentido da palavra eternidade, pesquise, dá um Google aí e pesquise o que significa a palavra eternidade. É algo que teve um começo, mas nunca terá um fim. A coisa é séria. Eu não quero que você tenha medo. Pastor, está querendo me apavorar? Está querendo pôr medo em mim? Não. Medo é demônio. Eu não quero que você tenha demônio. Eu quero que você tenha consciência do caminho que você escolheu seguir. Aonde vai dar. É só isso só. Você tem o direito de andar na prostituição, se você quer. Você é dono da tua vida. Você tem o direito de mentir, se você quer. É dono da tua vida. Você tem o direito de encher o poste, se você quer. É dono da tua vida. Você tem o direito de ficar olhando para a mulher dos outros, se você quer. Você é dono da tua vida. Faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. Se Deus te deu liberdade para escolher o caminho que você quer andar, vou eu querer definir o caminho que você tem que andar? Não vou. Eu só quero que você saiba a diferença entre o certo e saiba a consequência da tua escolha. Só isso.
Por que, pastor, que o senhor quer que eu saiba? Porque não é eu que quero que você saiba. Quem quer que você saiba é Deus. E Ele está mostrando para você, porque você está pegando um caminho, amigo. Você vai passar a eternidade com esses vermes aí. Não é só esses vermes que você vai ter que enfrentar. Você vai ter que enfrentar o demônio que é teu senhor lá. Porque ele que te levou para o inferno, você vai ser escravo dele lá. Está amarrado, pastor. Fica amarrando aí. Fica amarrando. Vai arrebentar o cordão e você vai para o inferno com o cordão na mão. O que tem que ser feito é mudar de posição. Mudar de comportamento. Foi o que Moisés fez. Cresceu na glória. Cresceu comendo caviar, camarão. Cresceu comendo do melhor e vivendo do melhor do Egito. Cresceu com glórias. Mas quando cresceu, analisou. Volta lá, por favor. Versículo 25. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar, por pouco tempo, os prazeres do pecado. Por quê, pastor? Irmão, apesar de ter morrido antes de ontem, não foi ontem que ela morreu, ela morreu antes de ontem, foi noticiado ontem, a morte de uma pessoa conhecida publicamente no Brasil. E eu lembro quando eu era garoto, eu gostava de ouvir as músicas dela. E vou falar uma coisa com você, como pessoa, gente muito boa. Mas aí, quando eu fiquei sabendo da morte dela, me deu uma tristeza no coração. Eu falei, Jesus, foi essa oração, o Espírito Santo está aqui, ele me viu fazer essa oração. Eu falei, Jesus, tomara que ela tenha aceitado o Senhor Jesus. Por quê, pastor? Porque senão de que adiantou? Conquistou fama, conquistou dinheiro, conquistou um patrimônio considerável. Família, para ver a família dela, linda. Eu fiquei vendo a família, que coisa linda. Família linda. Mas e agora? É uma nova etapa. Uma nova etapa. Tem uma eternidade pela frente. E aí? Se não aceitou Jesus como Senhor, consequentemente Salvador, e aí? E agora? O que adiantou todo o glamour? Que adiantou todo o aplauso? Que adiantou toda a glória conquistada? Que adiantou? Deixou um legado? Para que serve? Eu estava vendo hoje, aprovaram uma lei, que deram nome a essa lei a um comediante famoso que morreu na pandemia. Essa lei ela vai ajudar muita gente, carente, necessitada, mas ele não está mais entre nós. Está onde? Não dá para julgar. Não dá para julgar. O cidadão era ladrão, não era? Não estava na cruz ao lado de Jesus? Está onde hoje? Está no céu. Qualquer pessoa que conheceu aquele ladrão, na conversa de boteco, lá fala, viu lá? Sebastião foi crucificado, morreu. Está no inferno uma hora dessa. Está no inferno, está perdido. E na verdade não está. Você não pode dizer que alguém foi para o céu ou que alguém foi para o inferno, você não sabe. Tem pessoas que, apesar de frequentar a igreja, o senhor dela nunca foi Jesus Cristo. O senhor dela é um demônio da pornografia, como eu falei, é um demônio do vício, é um demônio da desonestidade, é um demônio da contenda. Você já percebeu que tem pessoa que é briguenta? Qualquer coisa está brigando com os outros, está arrumando confusão com os outros de graça. É porque ela tem um ser desse que mora dentro dela, um ser da confusão. Você prestou atenção que tem pessoa que tem uma boca suja, apesar de vir à igreja, parece um esgoto a boca dela, porque ela tem um espírito imundo morando dentro dela. Ela fala o que o coração dela tem. E tem aquela pessoa que você começa a conversar com ela sobre qualquer coisa, você começa a falar sobre futebol, daqui a pouco Jesus está no meio, porque o coração dela está cheio de Jesus. Você começa a falar de política, daqui a pouco Jesus está no meio, porque o coração dela está cheio de Jesus. Você começa a falar sobre arte, daqui a pouco Jesus está no meio, porque o coração dela está cheio de Jesus. O que fala a boca está cheio, o coração. Irmão, é coisa muito séria. Qualquer um de nós, já falei, quando Deus julga, Ele não faz diferença de pessoas. Qualquer um de nós, eu, você, nós, não é nem nós
sem Cristo, pereceremos eternamente. Então está na hora de fazer o quê, pastor? Tomar uma decisão como Moisés tomou. Renunciar tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que pertence ao Egito. Está compreendendo? Ou seja, larga a toalha. Abre mão daquilo que te dá um prazer, que te dá uma alegria, te dá uma satisfação, mas que te coloca na posição de escravo do inimigo. Abre mão. Renuncia. A pessoa que um demônio mora dentro dela ainda, apesar de tanto tempo na igreja, é porque ela tem algo do demônio, que dá prazer a ela, não quer abrir mão. Está levando chibatado nas costas, está sofrendo, como diz o outro, está comendo pão que o diabo amassou, mas ela não abre mão. Aquilo dá um prazer para ela. Alguns é a autopiedade, alguns, como eu falei, pornografia, alguns é os prazeres do mundo, alguns é ganhar dinheiro. A pessoa só pensa em ganhar dinheiro, ela não sabe nem o que ela faz com o dinheiro mais, e quer mais, cada vez mais. Tem 10 casas, não sabe, não tem nenhuma. E quer mais, e quer mais, e quer mais, é um espírito de cobiça, e quer mais. Você vai fazer o que com essas 10 casas? Vai tentar negociar com o diabo com um quarto mais com ar-condicionado? Satanás tem 10 casas lá, um quartinho, 2x2 com ar-condicionado, porque aqui no inferno é muito quente. Corta. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Em vez, por que sofrer com o povo de Deus? Porque o povo de Deus estava na posição de escravo. O povo de Deus era escravo no Egito. Ele saiu do palácio, da honra, do orgulho, dado a ele, para viver no meio de escravo. Abriu mão de tudo. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo. Porque é pouco tempo? 100 anos. 100 anos é muito tempo, pastor, comparado à eternidade. Tem certeza? Comparado à eternidade? 100 anos é muito tempo comparado a 10 anos de idade. Viveu pouco, 10 anos. Viveu bem, hein? 100 anos. Aonde você está? Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de, por pouco tempo, os prazeres do pecado. Segue. Ele achou, presta atenção nisso, que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias. Às vezes a gente sofre desprezo porque nós pertencemos a Deus. Eu já escutei. Se eu soubesse que você era crente, eu não tinha contratado você. Eu já escutei. Meu apelido era Sabiá. Eu já escutei. Sabiá, quando era do diabo, era melhor. Gostava mais dele que agora. Não tem problema, não. Faz a lista lá. Vamos fazer a festa da família, vamos. Maria, Joaquim, João, Antônio não. É crente, sabe? E fica com esse negócio aí. Não. Vou fazer um grupo à parte pra gente. Porque agora tudo é grupo, né? Vou fazer um grupo pra gente. Tem o grupo lá que a gente comunica com todo mundo, e tem um grupo só nosso. E ele a gente não coloca, não. Não tem problema, não. Por quê, pastor? O mundo não interessa para mim e não deve interessar para você. Está compreendendo? Porque se o mundo for mais importante para mim e para você do que Jesus, aí então nós não entendemos o que Moisés já tinha entendido. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias, do que possuir todos os tesouros do Egito. Ô irmão, você está preferindo ganhar um trocado, achando que Deus é contigo, do que, irmão, a vida eterna? Você está sendo enganado pelo capeta, rapaz. Amiga, você está sendo enganada pelo diabo? Você está achando que essa beleza física tua vai durar muito tempo? Desculpa a sinceridade, daqui a pouco você está despencando, minha amiga. Não tem jeito, não. Não tem como, não. É marca de expressão, não, é ruga mesmo. Vai envelhecer, todo mundo vai. E envelhecer é uma bênção. O que eu estou querendo que você entenda, que o tempo passa para todo mundo. E tem uma eternidade pela frente.
Ele achou que era melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Ele tinha os olhos dele na eternidade. Ele tinha os olhos dele no reino de Jesus. Irmão, Jesus não tinha nascido ainda. Não tinha nascido ainda. Mas ele estava na expectativa da vinda do Messias. Por quê? Porque ele tinha um entendimento que era por meio do Messias, Jesus Cristo de Nazaré, que a humanidade seria salva. Que a humanidade seria reconciliada com Deus. E ele sabia que se ele quisesse fazer parte desse grupo reconciliado com Deus, ele tinha que seguir as instruções do Messias. Ele tinha que seguir a palavra de Deus. O Espírito Santo vem trazendo a palavra do Deus vivo desde a fundação do mundo. Ele vem trazendo, transmitindo a orientação do Deus vivo. O Espírito Santo tem tudo. Do começo ao final da Bíblia, o Espírito Santo está envolvido. Ele tem uma missão. Qual é? Preparar a noiva para encontrar com o noivo, com o Messias, Jesus Cristo. E a única maneira dele entregar uma noiva tem que ser sem manchas, sem máculas. Tem que ser uma noiva limpa, pura. Ou seja, uma noiva que foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Uma noiva que se mantém limpa, andando na vontade do Cordeiro. Então se desperta. Está na hora de crescer. Está na hora de assumir responsabilidades. Um dia eu estava aí, sentado como você, não sabendo a diferença de capítulo e versículo. Não sabendo a diferença de Gênesis ou de Apocalipse. E hoje eu estou aqui ensinando você. Por quê? Quis crescer. Quis crescer. Quis assumir as responsabilidades que Deus tem para mim. E você talvez não assume nem a responsabilidade que Deus colocou na tua mão em relação ao teu filho. Faz um voto com Deus e não cumpre o voto que faz. É teu filho. É tua família. É tua carne. E não tem coragem de pagar o preço que o apóstolo Paulo pagava por um povo que nem dele era, pertencia a Deus. Ele não tinha nenhum relacionamento de sangue, naturalmente falando, com aquele povo. Mas aquele povo era um povo que Deus amava. E ele, então, por amar a Deus, se deu por aquele povo. Você não ama a Deus o suficiente para se dar pela tua casa? Para se dar pela sua família? Para se dar pelos seus? De fazer um voto com Deus e cumprir a tua palavra com o Pai? Não é por mim que eu falo, é por você. Deixa Deus cuidar da tua vida. Amém. Pastor, eu não esperava vir aqui e ouvir isso não. Eu acredito que não. Por quê, pastor? Porque não era essa a palavra que eu tinha preparado para pregar. A palavra que eu tinha preparado para pregar está aqui. Não era essa. Mas essa era que o Espírito Santo queria te entregar hoje. Acorda. Aproveita a oportunidade que você está tendo. E viva para Jesus. Viva com Ele. Não fica preocupado em agradar ninguém. Se preocupe em agradar a Cristo. Ele é o Senhor. Minha mãe vai ficar triste comigo. Mãe, eu te amo, mas entre você e Cristo você já rodou. Meu pai vai ficar triste comigo. Pai, eu te amo, entre você e Cristo você já rodou. Meu amigo vai ficar triste comigo. Amigo, entre você e Cristo você já rodou. Por mais que eu te ame. Por quê? Porque Cristo está acima. Amém? E tem que estar acima para cada um de nós. Temos que ter o entendimento que Moisés teve. Ele abriu mão de ser chamado filho da filha do faraó. Porque ele estava olhando lá. Para o mundo vindouro. Para o reino de Cristo. Para a eternidade. Ele não estava querendo perecer comido por um verme no fogo do inferno. Porque é o que vai acontecer com qualquer um que desprezar Jesus Cristo. Não importa quem. Compreenda, grave isso no seu coração. Amém, Jesus. Eu quero orar pela sua família. Você que está em casa, forte abraço. Deus te abençoe. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.